Olá! Na aula de número 63, o assunto é vozes verbais, é mais um aspecto dentro da classe de palavras, verbos. Para que nós façamos o estudo de vozes verbais, vou trazer aqui para você um conceito que foi tratado lá no início do estudo dessa classe de palavra. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. No caso da voz verbal, o que vai interessar para nós são os verbos de ação. São esses verbos aqui, ou é com esses verbos aqui, que eu consigo determinar a voz verbal. Bom, quando nós falamos de ação, nós estamos falando de algo que é abstrato. O que isso quer dizer? A ação por si só ela não existe. É necessário que alguém vá lá e faça essa ação. Ou seja, é necessário que haja um executor dessa ação. É necessário alguém que vá lá e execute a ação. Bom, a ação ela pode ser representada por um verbo. Então, é o verbo que vai indicar a voz. Eu sou capaz de identificar a voz verbal nesses verbos que indicam ação. Mas para que eu indique a voz do verbo, eu preciso ver a relação que existe entre o verbo e o sujeito. Quando eu trabalhei com você o assunto verbo impessoal, lá também havia uma relação direta do verbo com o sujeito e agora de novo. Porque, novamente, para estudar a voz verbal, nós precisamos associar o estudo de morfologia, que é a classe de palavra, com a função que essa palavra exerce na oração. Então, eu não tenho como determinar a voz verbal sem estabelecer essa relação entre o verbo e o sujeito. Isso é condição básica. Existem 3 tipos de voz verbal. A voz chamada de ativa, a voz chamada de passiva e a voz chamada de reflexiva. Quando nós falamos de uma coisa ativa, nós falamos de uma coisa movimentada. Nós estamos falando de uma ação. Na voz ativa, o sujeito é o agente. Vamos juntar as coisas, então? Toda ação é algo abstrato que necessita de um executor. Para eu estabelecer a voz verbal, eu tenho que ver a relação entre verbo e sujeito. Se o sujeito é o executor da ação, ele é classificado como um sujeito agente e a voz, então, ativa. Porém, nem sempre é o sujeito que faz a ação. A oração pode até ter sujeito, mas não é ele que faz, é ele quem recebe a ação. Então, quando o sujeito recebe a ação que outro ser, que outro elemento, que outra pessoa fez, a voz então é passiva. E na voz reflexiva, o sujeito executa a ação, ele é agente, mas essa ação feita por ele volta para ele mesmo. Então, é um sujeito que, ao mesmo tempo, é agente e paciente. Sei que está aqui um pouco abstrato, mas por meio dos exemplos vai ficar mais fácil para você entender, ok? Agora, para que nós estudamos voz verbal? É simplesmente para dizer que a voz é ativa, passiva e reflexiva? Não. Para dizer que o sujeito é agente ou não? Também, porque isso é importante. Agora, mais importante que isso, até mesmo quando você identifica se o sujeito é o agente ou o paciente, 2 outras coisas são importantes e uma depende da outra. Bom, primeiro, você estuda a voz verbal para que você amplie o seu senso de percepção de uma informação e você consiga identificar o foco dessa informação. Um texto que você está lendo, algo que você está ouvindo de alguém, qual é o foco que está sendo dado para essa informação? Dependendo do foco, você consegue perceber qual é a intenção da informação. E isso serve quando você é o emissor também.
se você é o emissor, que intenção que você tem para passar de acordo com aquela informação? É essa intenção que vai fazer você escolher o foco da informação. E daí esse foco passa pela voz verbal. Vamos começar a perceber isso em situações práticas? Isso tudo é muito importante de você saber. Porque quando você ouve alguém te dizer alguma coisa, você vai percebendo o que está por detrás daquela informação que está ali. Época de eleição, por exemplo, isso é de suma importância, não só. Imagine que você leia uma manchete jornalística que diz assim: juiz determina a sentença do crime mais cruel da história. O foco dessa informação está em quê? Olha o verbo utilizado. Juiz determina sentença do crime mais cruel da história. Está na ação de determinar e quem determinou essa ação. O juiz é que determina, ele determina a sentença do crime mais cruel da história. Ele está logo de cara no começo da oração. Se você coloca os elementos de frente, você já vai canalizando o foco e é ele que determina, então o foco está no juiz. Se essa mesma informação fosse escrita assim, sentença do crime mais cruel da história determinada, observa bem, o foco agora é no juiz? Está na sentença. Porque, é claro, quem determina a sentença é o juiz. Observa que ele nem aparece aqui. Então, o foco não está mais nele, mas sim na sentença. Pode ser aqui em cima que o jornal queira dar o foco no juiz, em quem fez isso, por alguma razão qualquer, marcar o nome dele na história, marcar o nome dele no campo da informação. E embaixo já está naquilo que foi determinado, seja para dizer que foi grande, pequena a sentença, não importa, o foco está nela. Então vamos voltar aqui. Existem 3 vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, e toda a ação, toda a voz do verbo está determinada pelo tipo de sujeito. Se é ele quem vai fazer a ação, sendo um sujeito agente, ou se é ele quem vai receber a ação, sendo o paciente, ou fazendo as duas coisas. Vamos por meio de exemplo? Vamos pegar esse aqui, ó. As aves fizeram os ninhos no topo das árvores. Se eu quero identificar a voz do verbo, eu vou começar a análise pela palavra principal da oração, que é o próprio verbo. Tá lá, o verbo, a forma fizeram é do verbo fazer. Observa bem, fazer é um verbo de ação. Então, eu sou capaz de determinar a voz desse verbo. O que eu tenho que fazer agora? Achar o sujeito da oração, para eu estabelecer a relação entre essa ação e o sujeito. No caso aqui é aves. Aves é o sujeito. Vamos pensar no sujeito em relação à ação de fazer. São as aves que fazem alguma coisa ou alguém que fazem alguma coisa com as aves? São as aves que fazem alguma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Um sujeito agente. As aves é que agem, são elas que executam a ação. Logo, eu tenho uma voz que é ativa. Fácil, não é mesmo? Vamos para mais um exemplo? O prefeito inaugurará a biblioteca municipal hoje. Primeira coisa numa oração, localizar o verbo. Inaugurar, ok? Inaugurar é um verbo de ação? É. Então, eu consigo identificar a voz verbal. Eu tenho que identificar essa ação, aliás, a voz do verbo em relação ao sujeito. Então, eu tenho que localizar o sujeito. O sujeito dessa oração, do que é que eu estou falando? O prefeito inaugurará a biblioteca. Eu estou falando do prefeito. Então, ele é o sujeito. Vamos ver como é que o sujeito prefeito se comporta em relação ao verbo inaugurar. É o prefeito que vai executar a ação ou alguém que vai executar a ação sob o prefeito? Ninguém vai inaugurar o prefeito, né? É ele quem fará a ação. Logo, eu tenho um sujeito que é
agente. Daí o verbo está na voz ativa. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Vamos imaginar que aquela informação lá dos ninhos fosse assim, ó. Os ninhos foram feitos no topo das árvores. Ok? Bom, eu tenho que localizar o verbo primeiro. Só que se você observar com bastante detalhe aqui, você vai ver que eu não tenho um verbo apenas, mas dois, formando uma locução verbal. O verbo ser foram aqui, ó, verbo ser e o verbo fazer. Tá na dúvida do verbo? Põe no futuro, por exemplo, ó, os ninhos serão feitos. O verbo ser tá ali aparecendo, tá vendo? Então, quando eu tenho locução verbal, o meu foco de análise tem que estar no verbo principal, que é o fazer. Fazer é uma ação. Então, eu consigo determinar a voz dessa locução verbal aqui, ok? O que eu tenho que fazer agora? Achar o sujeito, que são ninhos. Agora, presta atenção. São os ninhos que executaram alguma ação ou alguém que executou a ação sobre os ninhos? Os ninhos foram feitos, então eles não fizeram nada. Alguém é que os fez. Olha, se tem ninho no topo da árvore, é claro que é passarinho, ave. Observa que nem aparece aqui quem fez a ação, porque o foco não está em quem fez a ação, mas naquilo que foi feito. Então, nós temos um sujeito que é paciente. Olha a direção da setinha, a ação sai do verbo, porque ele é de ação, e recai sobre o sujeito. Sujeito paciente, então a voz é passiva. Tranquilo? Vamos para mais um? Esse prédio foi construído no início do século passado. Então, primeiro eu localizo o verbo. De novo, eu tenho aqui uma locução verbal. O verbo ser mais o verbo construir. Construir, que é o principal, é uma ação? É. Então, eu sou capaz de indicar a voz dessa locução verbal. Mas, para isso, eu preciso achar o sujeito. Eu estou falando de quê nessa oração? Do prédio. Então, ele é o sujeito da oração, certo? Bom, o prédio e a ação de construir. É o prédio que constrói? Claro que não. É alguém que constrói o prédio. Então, a ação de construir foi feita por alguém que nem aparece aqui, e essa construção foi feita em cima do prédio. É ele que é construído. Então, nós temos um sujeito que recebe a ação, sujeito paciente. Logo, a voz, então, é passiva. Tranquilinho assim. Vamos para mais um exemplo? Eu me cortei com a faca de pão. Bom, vamos primeiro achar o verbo. Cortar. Voltou a ter um verbo só. O verbo é cortar. Ok. Cortar é uma ação? Claro que é. Bom, daí eu acho o sujeito. Eu me cortei com a faca de pão. Eu estou falando de mim, da faca ou do pão? De mim. Então, o sujeito é o eu. Vamos ver como esse eu se comporta em relação à ação de cortar. Sou eu que executo a ação de cortar? Sim, eu executo a ação de cortar. Agora, veja bem, eu cortei quem? A mim mesma. Então, a ação foi feita por mim, mas voltou para mim. Agora, como que eu percebo na oração que eu fiz a ação e a ação voltou? Por causa do me. É o me, pronome pessoal oblíquo átono aqui, ó, que indica que a ação partiu do sujeito, mas que voltou. É o pronome me que mostra que a ação voltou. Porque vamos imaginar que eu não tenho me. Eu cortei com a faca de pão. Eu cortei o quê? Pode ser que eu tivesse cortado o próprio pão. Então, o que faz a ação voltar para mim é o me. Logo, eu tenho um sujeito que age, ele corta, mas ele também sofre a ação. Ele se corta. Então, é um sujeito, agente paciente, logo a voz é reflexiva. Preste atenção aqui, é necessário
que tenha um pronome pessoal oblíquo átono, um pronome pessoal oblíquo átono, quando a voz é reflexiva. Nem sempre será o me, porque vamos imaginar que quem tenha se cortado tenha sido você. Eu diria assim, você se cortou com a faca de pão. E se eu e você, nós dois ou nós duas aqui, nos cortamos? Eu diria que nós nos cortamos com a faca de pão. Tá claro? Vamos para o próximo. Você se organizou a tempo para a entrevista? Vou olhar o verbo. O verbo é organizar. Organizar é um verbo de ação, certo? Então, sou capaz de determinar a voz desse verbo. Daí eu acho o sujeito. Quem é o sujeito? O organizar aqui está se referindo a quem? Ao você. Então, você é o sujeito da oração, certo? Então, eu tenho que ver como que esse sujeito se comporta em relação ao verbo organizar. É você que organizou algo? Sim. Agora, você organizou o quê? Não é o quê? Quem? Você se organizou? Eu não estou perguntando se a pessoa organizou o documento, organizou a papelada, organizou o local. Não, eu estou perguntando se a pessoa se organizou a tempo para a entrevista. O pronome se mostra que a ação voltou para o próprio você. Vamos imaginar de novo aquele exercíciozinho, sem o se. Você organizou a tempo para a entrevista? Organizou o quê? Eu precisava de ter alguma coisa. Quando eu ponho o se, a ação volta para o você. Então, eu tenho um sujeito que age, mas que também recebe a ação. Então, a voz é reflexiva e está aí a presença do pronome pessoal oblíquo átono. Agora, quero voltar naquele exemplo lá do pão. Vamos imaginar que a frase fosse isso aqui, ó. Eu cortei meu dedo com a faca de pão. Bom, primeiro eu vou localizar o verbo, que é o cortar, certo? É um verbo de ação. Se é ação, eu consigo determinar a voz do verbo. Segundo passo, localizar o sujeito, que é o eu. Como que esse sujeito se comporta em relação à ação de cortar? É ele que age. Eu corto. Agora, a ação volta para mim? Não. Ah, mas o dedo é meu. Eu sei. Mas na estrutura da oração, a ação não voltou para o sujeito eu. Voltou para a pessoa. Não para o sujeito eu. Porque o que eu corto? O dedo. Observa que a ação não volta para o elemento eu. A ação vai para frente. Ela vai para o dedo. Então, eu não posso dizer aqui que eu tenho um sujeito que é agente e paciente. Ele é apenas agente. Eu tenho que pensar na estrutura da oração. Então, eu tenho um sujeito que é agente e a voz, então... Ah, a setinha aqui ficou no lugar errado. É no verbo, tá? Eu tenho aqui uma voz que é ativa. Não o dedo, tá, gente? É o verbo cortar. Eu não mudei a setinha de lugar. O verbo, então, está na voz ativa. Agora, ficamos na parte do conteúdo em parte por aqui, porque tem mais coisas sobre voz verbal, mas esse início, para você saber essa noção geral de vozes, é isso. Agora é praticar com os exercícios.